Irmãos, todos os dias nós nos confrontamos com várias decisões. Decisões de pequeno porte, pequenas, decisões corriqueiras. E também, às vezes, nós tomamos decisões grandes que vão afetar o nosso futuro. O modo como nós conduzimos a nossa vida vai nos proporcionar ter uma bênção maravilhosa ou não no futuro à frente. Será que quando nós tomamos as nossas decisões, nós pensamos em como Jeová se sente com elas? Será que Jeová vai gostar da decisão que nós estamos tomando? Jesus é um exemplo de alguém que se importava com o que Jeová pensava. Tudo que ele fazia, o modo como ele agia, mostrava que ele se importava realmente com o que Jeová pensava que ele ia fazer, o resultado da sua ação. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículos do 15 até o 17, nós temos um princípio bíblico ali que mostra que nós devemos compreender qual é a vontade de Jeová. Como nós podemos compreender qual é a vontade de Jeová? Como nós podemos mostrar que compreendemos a vontade de Jeová quando não há nenhuma lei específica sobre um assunto que nós temos dúvidas ou sobre uma decisão que nós vamos tomar? Então é isso, irmãos, que nós vamos ver agora no vídeo intitulado Compreenda qual é a vontade de Jeová. Então vamos ouvir o nosso irmão Anthony Morris, do Corpo Governante, falando sobre isso na adoração matinal. Hoje eu pensei em falar um pouco sobre compreender qual é a vontade de Jeová, especialmente quando precisamos tomar decisões. Pensei nisso por causa da primeira frase do comentário do texto de hoje. Para agradar a Jeová, devemos nos apegar firmemente às suas leis e princípios. Sempre devemos encará-los como algo santo e estar determinados a não transigir. Quando existem leis e mandamentos específicos, não é muito difícil tomar uma decisão. E a Bíblia tem mandamentos bem diretos de Jeová. Por exemplo, a idolatria, a imoralidade sexual e o roubo são claramente proibidos. Mas não existe uma lei para cada situação. Por isso, algumas pessoas talvez pensem, bem, se não há lei, então eu posso fazer o que eu quiser. Nós sabemos muito bem que tudo o que o diabo quer é fazer a gente violar uma lei de Jeová. Mas a pessoa de coração sábio reconhece a necessidade de se apegar firmemente aos princípios da Bíblia e aplicá-los na sua vida. A experiência tem mostrado que os que não fazem isso, por fim, acabam violando uma lei de Deus. Perceberam como é sério? Por isso, deveríamos refletir no capítulo 5 de Efésios. Jeová Deus dá toda a orientação que precisamos para não cairmos na tentação de violar princípios da Bíblia quando temos de tomar decisões. Nós conhecemos bem o que dizem os versículos 15 a 17. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Por que é tão importante para o povo de Deus compreender qual é a vontade de Jeová? Porque quando compreendemos qual é a vontade dele, nós sabemos como aplicar os princípios da Bíblia em nossa vida. A palavra compreender é uma tradução excelente da palavra original, porque ela transmite a ideia de perceber ou aprender usando a capacidade de entendimento. Então, nós precisamos perceber e entender qual é a vontade de Jeová.
Eu vou falar de duas situações bem comuns em que precisamos fazer uma escolha. Por exemplo, que tipo de música escutar? Claro que os nossos cânticos e clipes musicais são uma excelente escolha, mas isso não quer dizer que só podemos escutar essas músicas. Não, a gente sabe que Jeová é um Deus razoável, mas seria correto a gente pensar, se eu gosto de certo tipo de música, que mal há? Bem, na Bíblia não existe nenhuma lei específica contra essa ou aquela música. Então, qual o critério que vamos usar quando o assunto é música? Aí é que entra o texto de Efésios 5:17. Nós precisamos levar em consideração os pensamentos e os sentimentos de Jeová. Sentimentos? Sim, sentimentos. Jeová tem sentimentos. Ele se importa com as coisas. E se amamos mesmo a Jeová, nós vamos nos preocupar com os sentimentos dele. A pessoa de coração sábio sempre vai aplicar os princípios da Bíblia em sua vida. Ela nunca vai ouvir uma música sem antes pensar em como isso afeta Jeová. Quando você for escolher uma música, pense nessas duas perguntas. Sabendo que Jeová está me vendo, consigo ouvir ou cantar essa música sem nenhum peso na consciência? A letra dela combina com alguém que diz que ama a Jeová e seus princípios? Essas perguntas dão o que pensar, não dão? Se você é alguém que se esforça para compreender qual é a vontade de Deus, e depois de fazer as duas perguntas, a sua consciência diz, tudo bem, não há nada de errado com essa música. Então pronto, vá e escute. Mas se você não se sentir bem, seria sábio você não violar o princípio bíblico. Vamos ver outra situação em que precisamos fazer uma escolha. Nossa aparência no trabalho de pregação. A gente sabe que o jeito de se vestir das pessoas varia de um lugar para outro. Nos programas da TV JW, a gente vê irmãos de várias partes do mundo usando roupas características de seus países. Nada de mal nisso. Mas lembre-se, nós estamos falando de princípios que devem guiar nossas decisões. Vejam esse princípio aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. E notem como ele se aplica na maneira como nos vestimos quando saímos na pregação. Vamos ler o versículo 3. De modo algum damos motivo para tropeço, para que o nosso ministério não seja criticado. De novo, vamos fazer aquela pergunta. Qual é o sentimento de Jeová? Eu acho que está bem claro aqui, não está? Jeová vai se sentir ofendido se nossa maneira de vestir fizer alguém tropeçar. Nosso ministério deve honrar a Jeová. Se a nossa roupa não for adequada para um servo de Deus, ela pode fazer alguém tropeçar. Temos de evitar isso. Está claro, não está? Será que é preciso uma lista de regras? Não. Basta a gente se perguntar, será que alguém pode tropeçar por causa da roupa que eu estou usando? Eu procurei mais algumas informações sobre esse assunto de compreender qual é a vontade de Deus quando não há uma lei específica. Eu achei um artigo muito bom numa Sentinela de 2003. Olha que título interessante. Precisa sempre de uma ordem bíblica? Debaixo do subtítulo Aguçemos as nossas faculdades perceptivas, tem a seguinte pergunta. Como podemos desenvolver nossas faculdades perceptivas para saber como agradar a Jeová, mesmo quando ele não deu uma orientação específica sobre um assunto? Em seguida, foram dadas essas sugestões. Ler a Bíblia diariamente, estudá-la regularmente e não esquecer de meditar no que lemos. Aí o artigo continua. Se fizermos isso, o desenvolvimento das nossas faculdades perceptivas ficará evidente. Mas esse progresso não ocorre da noite para o dia. Assim como acontece com o crescimento físico de uma criança, o desenvolvimento espiritual é gradativo e não é logo percebido. E olha agora que sugestão equilibrada. Precisamos ter paciência.
E não devemos nos sentir frustrados quando não vemos progresso imediato. Mas, por outro lado, a mera passagem do tempo não ocasionará o desenvolvimento automático de nossas faculdades perceptivas. É preciso considerar regularmente a palavra de Deus, conforme já mencionado, e pôr em prática essa palavra do melhor modo possível. Que conselho profundo, não é mesmo? Mas eu achei ainda mais profundo uma frase que vem logo no parágrafo seguinte. Diz assim: pode-se dizer que ao passo que as leis de Deus põem à prova a nossa obediência, seus princípios testam a profundidade de nossa espiritualidade e de nosso desejo de agradá-lo. Vale a pena repetir. Pode-se dizer que ao passo que as leis de Deus põem à prova a nossa obediência, seus princípios testam a profundidade de nossa espiritualidade e de nosso desejo de agradá-lo. Pessoas espirituais seguem princípios bíblicos. Esses princípios vão ajudá-las a não violar nenhuma lei de Deus. Todos nós devemos estar determinados a agradar a Jeová. Para isso, precisamos nos esforçar em compreender sua vontade, seus sentimentos e seguirmos os princípios bíblicos ao tomarmos decisões. Realmente, irmãos, muito interessante e importante, né? Agora nós temos algumas perguntas e nós vamos contar com a participação da assistência. A primeira: por que devemos aplicar os princípios bíblicos em nossa vida? Primeiramente, o Cauã. Agradar Jeová. Isso, Cauã, muito bem. A irmã Luciana. Isso mesmo, né? Esses princípios refletem a sabedoria de Jeová, né? Quando nós aplicamos, né? Nós não violamos nenhuma lei se fizermos corretamente. Porque, como o irmão frisou bem, as leis de Deus testam a nossa obediência e os princípios testam a profundidade da nossa espiritualidade. Isso, irmão, muito bem. Nessa primeira pergunta, o Alex Ferdinando. Quando compreendemos a vontade de Jeová, então nós sabemos como aplicar os princípios bíblicos. Então nós sabemos perceber qual é o que Jeová quer e entender qual é a vontade dele naquele assunto. Isso, irmão. Muito bem. Segundo, que princípios bíblicos podem nos ajudar a escolher as músicas que ouvimos? O irmão Luiz. Eu achei interessante a forma como o irmão abordou Efésios, capítulo 5, versículo 17, onde nos exorta a levar em conta os sentimentos de Jeová. Então, quando eu ouvir algo, eu vou sempre meditar em como que o que eu estou ouvindo vai afetar os sentimentos de Jeová. E assim, se tiver algo errado, com certeza eu vou parar de ouvir. Isso, muito bem. A irmã Diane. Também achei interessante as perguntas que o irmão nos incentivou a fazer, né? Antes de ouvir uma música, devemos perguntar: sabendo que Jeová está me vendo, consigo ouvir ou cantar a música sem ter peso na consciência? A letra dela combina com alguém que diz que ama Jeová e seus princípios? Então, se meditarmos nessas perguntas, vamos saber se vamos poder ouvir ou não certas músicas. Isso, muito bem. São perguntas escrutinadoras, né, irmãos? A pergunta 3. Que princípios bíblicos podem nos ajudar ao decidir como nos vestir e nos arrumar? A irmã Kátia respondeu. Então, a gente não precisa de regras, porque as vestimentas vão variar de um lugar para o outro. Só que devemos ter em mente 2 Coríntios 6:3 e perguntar: qual é o sentimento de Jeová com respeito à minha roupa? Será que a minha roupa está fazendo outros tropeçar? Isso, muito bem. Ele fez uma ligação, essa questão, com o nosso ministério, né, irmãos? Porque, especialmente no ministério, devemos tomar cuidado com isso. A irmã Emanuel. Então a gente tem que se preocupar porque o nosso ministério ele não deve ser criticado de acordo com a nossa conduta. Não só vai ser pedra de tropeço para outros, mas também para nós, porque nós levamos o nome de Jeová.
Então, nós temos que honrá-lo em tudo que a gente faz na nossa vida. Exatamente, irmã. Esse é o ponto. A pergunta 4. Em que outros aspectos da vida devemos aplicar os princípios bíblicos? O jovem sobrinho do Alex, esqueci o nome dele. Tiago. Isso, Tiago. Pode falar. Bom, não é porque não está escrito uma palavra na Bíblia que a gente vai falar assim, não está escrita essa palavra, então eu posso fazer isso. Mas não é por causa disso. Não precisa estar escrito a palavra certa na Bíblia. A gente sabe que é errado e a gente não pode fazer. Muito bem, garoto. Isso mesmo. O Jeová ficou feliz com esse seu comentário, viu? O irmão Cláudio. Exatamente, né? Ou seja, nós somos cristãos, temos que estar em alerta 24 horas, né? Ou seja, tanto na família, no trabalho, na escola, na rua, quando nós estivermos no ministério, ou numa convivência com os amigos, né? Com os irmãos também, nós temos que estar alerta 24 horas, o nosso modo de agir, né? O modo de se vestir, ou se estamos ou não desagradando a Jeová. Isso, vários textos bíblicos, né, irmãos? Nos relatam princípios, né? Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Ali constam várias orientações de Jeová. Ali tem princípios que nos ajudam a não sermos beberrões, a não sermos gananciosos, pessoas imorais, até extorsores e judiadores. Então, basta caducarmos, né, na palavra de Jeová que nós vamos encontrar princípios que vão nos orientar. A quinta e última pergunta. Que coisas podemos fazer para entender ainda mais a vontade de Jeová? Irmão Romeu. Para a gente ter uma vida espiritual completa, nós temos que seguir a vontade dele, principalmente. Não é fácil ter uma vida espiritual completa, porque ele sabe muito. E para nós ter o conhecimento do Deus, nós temos que estudar muito, seguir os nossos estudos bíblicos, assistir nossa reunião, os conselhos do ancião, e temos também que seguir os passos que Jesus, tudo que Jesus fez, tem que ser feito. E a gente tem que, muito em primeiro lugar, fazer a vontade de Jeová. Isso, irmão, muito bem. Um último comentário bem breve. A irmã Magali. Então, ele citou a revista Sentinela de 2003, a reunião que falou como nós podemos fazer isso, né? Sobre o tema precisa sempre de uma ordem bíblica, ali mostra que nós devemos desenvolver a nossa faculdade perceptiva, porque assim nós vamos perceber o que é certo e errado por trás daquilo. Por isso nós temos que sempre ler a Bíblia, estudar, meditar ela, né? E devemos ter paciência, porque é um desenvolvimento gradativo. Isso, muito bem. Então, irmãos, que façamos sempre assim. Continuemos aplicando os princípios bíblicos na vida e nos perguntando sempre: será que Jeová vai gostar?